você pode falar um pouco mais sobre estes assuntos da democracia racial? A democracia racial? Por exemplo, a democracia racial é um termo inventado para justificar dentro do Brasil a não discriminação racial por lei. Então, que não é uma discriminação racial por decreto. O que atualmente a gente também está discutindo, porque a escravidão era uma lei. Então, o Brasil nunca foi uma democracia racial, visto que teve no seu quadro de formação político, social e quanto nação, a questão da escravidão, que era uma lei, que era regida por leis. Então, e eram escravizados os homens, mulheres e crianças nascidos num determinado continente porque tinham a pele negra. Tem todas as outras justificativas políticos, sociológicas, econômicas para isso, que não cabe aqui. Mas aí o Brasil, por ser um país que foi se constituindo a partir da miscigenação, então criou-se que no Brasil não tinha o preconceito racial, porque o Brasil era uma democracia racial. Conceito esse que ficou muito forte, foi propagado em 1930, 40 do século passado, a partir de algumas ideias sociológicas filosóficas que vinham de França, e um dos teóricos dessa ideia, né, foi o Gilberto Casagrande Senzala, que foi um grande trabalho de pesquisa, né, antropológica, sociológica, que esse estudioso fez. Não desmereço por isso, mas as conclusões que ele chegou a partir de fatos e constatações que ele fez, ele criou corpo a teoria da democracia racial. E uma das coisas, assim, simplificando muito, é que no Brasil não tinha um preconceito racial, tinha uma democracia racial, porque os portugueses, os brancos, gostavam de mulheres negras e fizeram filhos nela. Agora, a história conta de como foram feitos esses filhos. Foram feitos a partir de, muitas vezes, violência sexuais, estupros. Dono daquela casa, dono daquela fazenda, ele tinha direito de vida e morte, desejos, sobre todas as pessoas que lá estavam. As mulheres, inclusive. As dele e as escravas. As dele tinha aquela questão de que é minha esposa para ter meus filhos, para cuidar da minha casa e tal. E a escrava, eu não gosto muito de falar a escrava, porque eu começo a achar que não é politicamente correto. Se é assim, a escravizada, porque ninguém nasce escravo. Uhum. Mesmo no regime escravocrata, ninguém nasce escravo. Alguém se achou no direito de escravizar alguém. E a princípio, eu sempre nasço livre. Nesse sentido, em 1970, quando começa, a partir de influência de todos do movimento de direitos civis americanos, das libertações dos países africanos, da colonização europeia, começa dentro do Brasil, a se questionar essa democracia racial. A partir de pensadores, militantes de movimento negro brasileiro, que já vinham pensando isso desde 1930. Que a coisa não, de repente, aconteceu em 70. Não, quando chega as ideias de poder negro no Brasil, já tinham discussões anteriores de 1930 sobre discriminação, sobre racismo, sobre possibilidades de ascensão social. Tanto que
existiram várias instituições negras, não só para baile, carnaval e candomblé, inclusive só para baile, carnaval e candomblé, que faziam essas discussões. Porque quando as pessoas, os iguais, se juntam, eles vão falar de seus filhos, de suas dores, das suas alegrias, vão dançar, vão conviver, né? E então, continuando essa questão da democracia racial, ela passou a ser discutida em 1970 no sentido, na seguinte base: o Brasil se diz não discriminatório, não racista. Nós temos que provar para o Brasil que ele é discriminatório e racista. E depois de 30 anos, o Brasil se reconhece como um país discriminatório e racista, e junto com essas, temos que provar que o racismo existe dentro do Brasil. E o que estão dizendo é uma mentira, é uma falácia, que não existe. Eu que não tenho competência para sair dos lugares onde eu sou empurrada por esse racismo. Na verdade, existe esse racismo. Por causa desse racismo, às vezes eu não consigo sair de um lugar de guetos e lugares em favelas, como vocês falam aqui, lugares de periferia, porque esse racismo me empurra para lá e, pior, me mantém lá, porque eu não tenho emprego, eu não consigo escola, não consigo isso. Fora a choradeira, as instituições também negras, elas começaram a possibilitar escolas alternativas, educação alternativa, antes e muito antes de ONGs, antes e muito antes da TV Globo fazer Criança Esperança e tal. As instituições negras já estavam preocupadas com nós mesmos, porque se a gente não se preocupasse com a gente, quem se preocuparia? A polícia para nos colocar na cadeia? Então, tem uma coisa aí. A partir do momento que o Brasil começa a se reconhecer como discriminatório, as exigências não é assim, ó, somos discriminatório, oba. Não, são discriminatórios, nós precisamos de ações reparadoras. Mas ações reparadoras a nível nacional, a nível institucional, a nível estrutural. Quais seriam? Existem várias discussões, e uma delas que está sendo implementada agora é contar a história do afrodescendente dentro das escolas, nas universidades, na faculdade. Não é só contar, é contar essa história com um olhar diferente daquele que vinham sendo contado até 1970. Vocês foram escravos e nós fomos patrões. Vocês saíram da senzala, agora vocês estão na favela. Vocês só não saem daí porque vocês não têm competência. A história do Brasil, de uma certa forma, ela conta isso no seu livro de história. Ela agora não mais, porque está fazendo revisão, fizemos em termos de movimento negro, revisão de conteúdo histórico, revisão de imagem de livros de escola, porque o que acontece é que muitos negros adolescentes abandonam a escola, e eu tive vários exemplos na minha profissão, sem ser de escritura, na minha outra profissão, de crianças que abandonavam, negras que abandonavam a escola porque não aguentavam a história do Brasil. Porque você mostra aqueles negros apanhando e sendo vitimizado e só. Não mostra outras questões em relação a isso, como que reagiu, se não reagiu, quantos brancos a reação matou, como que foi o conflito, porque é a partir de reação e contra-reação que se constrói uma nação, que se constrói o pensamento nacional. Não é assim. Você me bateu, eu apanhei, eu morri, você me enterrou. Ou me jogou no mar. Não é bem assim a coisa. A coisa é muito mais que isso. Atualmente, faz 5, 6 anos que tem essa lei de obrigatoriedade, e atualmente eu vejo algum sucesso. Por exemplo, tem um livro que a professora Leila está adotando, eu dei uma folheada agora, tal. Ele é um bom livro. Ele tem uma visão boa. Certo? E de contrapartida, de 5 anos para cá, está saindo algumas publicações e tal,
que estão colocando essa visão. Só que eu, enquanto pensadora negra, militante negra, falo, nós os negros conseguimos alcançar a universidade, temos que ter canal para publicar também. Nós temos que publicar nossa ideia, senão vai repetir. O pensador branco está falando sobre o negro, agora ele resolveu falar sobre o negro assim. Então, de repente, fica assim... uma frase que nós escritores negros sempre usamos: eu escrevo enquanto poeta negro porque eu cansei de ser objeto, agora eu sou sujeito da minha fala. Eu acho que esse sujeito da nossa fala não é só na questão ficcional, poética. Existem pensadores e pensadoras negras que estão escrevendo material teórico muito bom, e a saída não está sendo uma saída editorial, está sendo uma saída por internet.